A generosidade é quando estamos dispostos a dar algo para alguém sem esperar nada em troca. Na visão bíblica da generosidade, ela é um compartilhamento da bondade de Deus para com os outros. Lembre-se que para cada semeadura há uma colheita. Graça e paz! Seja bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Célula IJET. Que bênção tem sido esse tempo com você, na sua célula, com a sua família. Tem sido maravilhoso compartilhar a Palavra de Deus com vocês. E se você perdeu alguma ministração, você pode retornar aqui no nosso canal. Nós temos uma playlist com todas as nossas ministrações de célula. E você pode voltar e acompanhar o nosso livro desde o começo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E nesse mês nós estamos falando sobre milagres ordinários. Essa é a última ministração dentro desse tema. E é um tema muito propício para os dias atuais. Quantas vezes nós experimentamos milagres no nosso dia a dia, mas não observamos isso, se torna algo corriqueiro. Existe até uma frase que as pessoas falam muito hoje em dia, que elas dizem assim: estou vivendo coisas pelas quais eu orei. Porque muitas vezes nós não observamos que já estamos vivendo milagres. E hoje, dentro desse tema, eu quero falar com você sobre o milagre da generosidade. Será que você já usufruiu desse milagre? Alguém já foi generoso para com você? Será que você já foi um milagre na vida de alguém? A resposta de oração de alguém? Eu não sei, mas hoje nós vamos entender melhor sobre como é esse milagre da generosidade e como ele se manifesta no nosso dia a dia. Quando nós somos generosos, estamos sendo usados como instrumentos de Deus na face da terra. Será que em algum momento da sua vida alguém já foi esse instrumento de Deus na sua vida? Será que você já foi usado por Deus para ser o alívio na vida de alguém? Quando nós pensamos em generosidade, nós pensamos só em valores, em dinheiro, em espécie, né? Mas na verdade é que a generosidade ela é muito maior e nós vamos entender isso hoje. Vamos ler juntos o nosso texto bíblico? Ele é o tema da nossa lição e está lá em Atos 20:35. Diz assim: em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então, o nosso primeiro ponto, o que é a generosidade? Eu sei que é algo amplamente difundido aí, que generosidade tem a ver com dinheiro, mas eu quero que você vá além. A generosidade é quando estamos dispostos a dar algo para alguém sem esperar nada em troca. Nós somos generosos, estamos fazendo bem, mas não estamos esperando nada em troca. Esses dias eu estava aqui na igreja e nós recebemos uma palavra do apóstolo, que era tempo de sermos generosos. E eu recebi aquela palavra e comecei a buscar momentos em que eu poderia exercer a generosidade. E eu lembro que eu estava um dia no supermercado e tinha uma senhora na minha frente, ela já era de idade bem avançada. E ela estava pagando as suas compras e ela teve que tirar algumas coisas. Porque o dinheiro que ela tinha aparentemente não era suficiente para comprar tudo que ela gostaria. E naquele momento Deus me lembrou e falou: opa, lembra de praticar a generosidade. E ali eu pude colocar em prática aquilo que o apóstolo tinha falado aqui no altar. Eu conversei com ela e falei: não, pode passar tudo, que o que faltar eu pago para a senhora. E eu nunca vou esquecer esse dia, porque quando terminou e eu paguei, eu lembro exatamente o valor, foram R$16. E eu não sou muito de lembrar desses detalhes, mas aquilo me marcou profundamente. Essa senhora me abraçou tão forte, ela agradeceu tanto. E ela falou: esse era um presente que eu estava precisando. E eu fiquei pensando como às vezes coisas tão pequenas podem transformar a vida de alguém. Talvez naquele dia eu tenha sido resposta para a oração dela, para a necessidade dela. E da mesma forma nós precisamos ser generosos para com os outros, porque assim nós também espelhamos o amor de Deus. Muitas vezes estamos atentos apenas a coisas grandes, mas quantas pessoas perto de nós às vezes precisam de uma oração, de ajuda para carregar alguma coisa, de um braço amigo. Eu lembro que quando eu era criança nós ouvíamos muito esses conceitos, né?
de fazer coisas boas aos outros. Infelizmente, hoje isso é pouco falado no nosso meio, mas nós precisamos retornar a isso. Falar para os nossos filhos, ensinar sobre o cuidado e a generosidade, porque um coração generoso, ele agrada o coração de Deus. Então precisamos entender que a generosidade, ela está espalhada no nosso dia a dia. Você já passou por algum momento difícil na sua vida em que Deus usou alguém para ser generoso com você? Como você se sentiu nesse momento? Nós sempre nos sentimos abraçados por Deus, amparados por Deus. E da mesma forma, podemos ser essa resposta na vida de outros. Na visão bíblica da generosidade, ela é um compartilhamento da bondade de Deus para com os outros. E existem muitas pessoas ao nosso redor que já esqueceram. Nós até temos alguns ditados que dizem, né? Ninguém dá nada de graça para ninguém. Todo mundo tem algum interesse, mas a verdade é que Deus deseja que nós possamos abençoar os outros sem interesse nenhum, da mesma forma que Ele nos abençoa, da mesma forma que Ele cuida de nós, da mesma forma que Ele nos provê. É tanto que lá na nossa casa a gente tem um hábito muito forte, que todas as vezes que nós oramos pelo alimento, nós pedimos, Senhor, nos dê o suficiente para que possamos compartilhar com aqueles que precisam. Porque a generosidade é isso, é quando você não se preocupa apenas com o que você tem ou com o suprimento da sua família, mas quando você deseja que Deus te abençoe para que você possa assim ser usado para abençoar outras pessoas. Em segundo lugar, a bênção maior em dar que em receber. Será que você deseja isso? Quantas vezes você já pensou, você já parou e já refletiu, poxa, eu poderia ajudar alguém, eu poderia abençoar a vida de alguém? Peça hoje ao Senhor e diga, Deus, eu gostaria de ter o suficiente, não só para minha família, mas para compartilhar com os meus irmãos, com aquelas pessoas que necessitam, com aquelas pessoas que eu nem conheço, mas que eu posso ajudar, que eu posso abençoar. Mas rompa com esse pensamento, porque às vezes esperamos estar num cenário ideal para ser generoso com alguém. Você não precisa disso, a generosidade está dentro de nós e Deus nos dá conforme somos generosos. Então talvez hoje você não possa ajudar alguém com dinheiro, mas você pode ajudar com o seu trabalho, com as suas orações, com as suas bênçãos. Você pode compartilhar aquilo que você já tem. A generosidade é algo que está dentro de nós, é um desejo genuíno de fazer o bem sem a necessidade de ter alguma coisa em troca. E eu sei que isso para o mundo é algo totalmente diferente. Você, até na hora que você oferece algo para alguém, essa pessoa já vai te perguntar, mas quanto isso custa? Mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pagar? Mas esse é o conceito bíblico de generosidade. E nós precisamos entender que para Deus é mais importante aquele que dá do que aquele que recebe. Então, se eu quero, sim, ter boas dádivas do Pai do céu, eu preciso também compartilhar aquilo que eu tenho com outros irmãos. Olha o que diz lá em Lucas 6,38. Esse é um versículo muito lindo, muito interessante e que nós ensinamos até para as crianças, né? Ele tem musiquinha, porque ele é muito importante para a nossa caminhada cristã. E diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, na medida que eu dou, essa é a medida que eu recebo. Todas as vezes que eu vou abençoar alguém, ofertar na vida de alguém, cuidar de alguém, Deus sempre traz esse entendimento ao meu coração. Que eu faça com os outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Às vezes é difícil, né, a gente se colocar no lugar do outro, porque nós somos seres humanos, isso é normal. Nós pensamos primeiro nas nossas necessidades, nas necessidades da nossa família. Isso não está errado, mas quando você passar por isso, deixa o Espírito Santo soprar no seu ouvido, para que você possa ser usado por Deus para abençoar a vida de outros. Lembre-se que para cada semeadura há uma colheita. E a generosidade, ela é fruto de um coração genuinamente rendido ao Senhor. Talvez você ainda não consiga fazer isso com alegria, mas compreenda que no reino espiritual você está gerando frutos eternos, frutos que os seus filhos colherão. Certo dia eu estava compartilhando isso e falando sobre generosidade com o irmão daqui da igreja
E ele compartilhou comigo a história dele e falou: olha, meu pai foi um homem muito generoso e ele abençoou muitas pessoas. E hoje eu colho essas sementes que o meu pai plantou. Aquele homem teve um entendimento e ele plantou para as suas futuras gerações. Onde eu chego, as pessoas me ajudam porque elas dizem: ah, você é filho do fulano. Aquele homem era um homem muito bom, ajudou meu pai, ajudou meu tio. Porque a generosidade é assim, ela fala, ela é uma semente que quando plantada, ela dá muitos frutos. Então, se você deseja ter um coração generoso, peça ao Senhor hoje. Diga: Deus, transforma o meu coração, converte genuinamente o meu coração. Por enquanto eu só consigo fazer as coisas para os outros esperando algo em troca. Mas hoje eu quero te pedir que o meu coração seja limpo para que eu possa experimentar a verdadeira generosidade. E agora, antes de terminar a nossa célula, nós vamos compartilhar uns com os outros alguns gestos de generosidade que nós podemos inserir no nosso dia a dia. Não precisa ser só com as pessoas de fora. Muitas vezes nós precisamos treinar assim com as pessoas de dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Como eu posso ser generoso para com essa pessoa? Fazer além, fazer muito mais. Talvez você até já faça, mas você pode fazer melhor, com mais zelo, com mais amor, com mais cuidado. Amém? Eu tenho certeza que isso vai gerar muitos frutos na sua vida, na sua casa, na sua família. Então compartilhe aí, deem ideias uns para os outros sobre como ser mais generoso no nosso dia a dia. E eu encerro essa ministração por aqui, mas semana que vem nós estaremos juntos novamente para mais uma ministração do nosso manual de Célula EJET. Tchau! Deus te abençoe!